umas 500, 600 pessoas, e águas, né, quase até o joelho, mas foi demais, não foi, queridos? Abençoamos ali aquele lugar, e o Senhor tem feito grandes coisas. Queridos, então pegue a sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 4, nós vamos meditar aí, nós estamos aí na campanha, levanta-te e resplandece. Talvez eu sou o pastor que mais falo desse texto aqui, na igreja. Eu amo esse texto, porque para mim esse texto é um resumo da vida de Paulo, Para mim, quando Paulo ele escreve aqui, Filipenses capítulo 4, principalmente essa parte do texto, o apóstolo Paulo ele faz um resumo do seu ministério, o apóstolo Paulo ele mostra algumas coisas aqui para nós, e se nós queremos levantar e resplandecer nesses dias, querido, nós precisamos ter alguns segredos revelados de Deus para a nossa vida, e nós vamos usar aqui a vida de Paulo como um exemplo. Então vamos lá comigo, a partir do verso 10, coloque aí para mim o verso 10, o apóstolo Paulo ele começa assim, ó: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, no qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado, de tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, de abundância, como de escassez, tudo posso, naquele que me fortalece. Você pode dizer assim comigo? Tudo posso, naquele que me fortalece. Senhor, é a tua palavra, queremos te agradecer, queremos te bendizer por mais essa noite. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesse lugar, nesse 8º dia de campanha. Queremos nos acalmar diante do Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, assim como o salmista no Salmo 83, ele diz: Senhor, fale e não te cales, tira de nós toda preocupação, toda ansiedade, queremos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Queridos, essa noite, né, nós estamos aí na campanha Levanta-te e Resplandece, e essa noite eu quero falar um pouquinho sobre emoções. Se nós queremos vencer no ano de 2023, nós precisamos ter uma inteligência emocional, e de repente a gente olha para um lado, olha para o outro. O que é uma inteligência emocional? E quando eu olho aqui o apóstolo Paulo, eu coloquei o título dessa palavra hoje, para nós meditarmos, o segredo de viver contente. O apóstolo Paulo ele diz assim: eu aprendi a viver contente. Então quer dizer que viver contente é um aprendizado, e se nós queremos que 2023, nós venhamos a romper na nossa vida, talvez aí nós vivemos uma geração, né, a geração Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e a vida não é assim, queridos. Às vezes você chega para as pessoas e pergunta: como está a sua vida? E tudo, queridos, vai ser resultado da nossa vida emocional. As emoções, quem criou foi Deus. Se nós usarmos as nossas emoções de forma correta, nós iremos alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida, e o que Deus tem para a sua vida. Mas o que o apóstolo Paulo ele tem para nos ensinar nesses dias? Talvez um dos grandes segredos da nossa vida, é nós aprendermos a ter um controle emocional, uma inteligência emocional. Talvez alguns aí, né, o mundo ele diz assim: não siga o seu coração, conforme aquilo que estiver no seu coração vai fazendo. É um grande erro, queridos, porque a Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem, mais perverso é o coração do homem. Às vezes nós vamos conversar com as pessoas falam: não, pastor, eu estou sentindo no meu coração. E a Bíblia diz para mim e para você em Jeremias, capítulo 17, verso 9, até o versículo 17, diz assim: enganoso é o coração do homem. E quantas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração, queridos? E hoje nós vamos aprender como nós podemos ter uma inteligência emocional para viver e para lidar com as circunstâncias da vida. E eu peguei o apóstolo Paulo, porque ele vai nos ensinar, mediante de algumas circunstâncias da vida, quando ele diz assim: eu aprendi a viver contente. Coloca aí para mim o versículo 11 ao versículo 13, fazendo um favor, Tiago. Ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza.
um homem que experimentou a pobreza, um homem que diz assim, não por causa, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação, não é por causa da pobreza. Versículo 12, tanto sei ser humilhado, um homem que foi humilhado, foi esbofeteado, sem ser honrado, um homem que já esteve nas cadeiras de maior exposição daquele tempo. Ele diz assim, já tenho experiência de tanto de fartura, como de fome, de abundância e de escassez. Esse homem fala, olha, eu vivi tantas circunstâncias na vida, eu já estive nos lugares altos, já estive nos lugares baixos. Aquele homem, quando ele se converte ao Senhor ali no livro de Atos, capítulo 9, aquele homem de posição, quando ele estava a caminho de Damasco, quando ele perseguia os cristãos, que dizia, aqueles que eram do caminho, de repente ele tem uma experiência. Aquele homem, alguns dizem que ele caiu do cavalo, né? A Bíblia não fala isso, mas dizem que ele caiu prostrado, e de repente quando ele cai prostrado, ele tem uma experiência genuína com o Senhor. Mas o grande segredo aqui, para mim e para você, queridos, para nós termos uma inteligência emocional, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O grande segredo de Paulo é, tudo posso. Ele fala, olha, mediante as circunstâncias da vida, eu sei que o Senhor está comigo. Eu não sei se você conhece a história de uma mulher chamada Henry Taymor, acho que é isso mesmo a pronúncia, se não estiver correto, depois os professores de português, de inglês me corrigem. Eu acho que é Henry Taymor. Alguém conhece a história dessa mulher? Não? Ninguém? Só eu, queridos. Coloca aí para mim a foto dessa mulher, coloca aí a foto dessa mulher, eu acho que é só eu. Henry, essa mulher viveu em 1813, não, ela era uma escrava. Coloca aí para mim, eu coloquei no final dos slides, tem a foto dela. Eu coloquei a foto dessa mulher e eu quero falar um pouquinho dela. Se você não conhece, aqui tem o nome dela correto, você pode anotar, depois você vai pesquisar. Se você puder buscar a história dessa mulher, Henry Taymor, acho que é isso mesmo. Isso aí mesmo, pessoal, isso aí, vocês estão me confundindo, é ela mesmo. E essa mulher viveu em mais ou menos 1813, ali nos Estados Unidos. E essa mulher, olha aqui para mim, queridos, olha aqui, vamos lá, depois você corrige o inglês, vamos lá, depois você anota e pesquisa sobre a vida dessa mulher. É uma mulher muito interessante, queridos. Essa mulher, ela era conhecida como Mulher Moisés. E por que eu coloquei aqui, né? Eu não, eu pedi para a Giovana colocar, a Giovaninha está aí. A Giovana falou assim, eu não entendi por que você pediu para colocar uma nota de $20 do lado dela. Provavelmente, eles estão estudando para que a foto dela saia na nota de $20, porque essa mulher, ela marcou a história ali nos Estados Unidos. Essa mulher, ela era uma escrava, mas ela não se conteve estar ali como uma escrava, em 1813, ela vivia ali como escrava, os seus pais eram escravos ali, mas aquela mulher, ela foi conhecida como Mulher Moisés. Por quê? Porque aquela mulher, ela libertou várias pessoas ali naquele tempo. Ela era escrava, mas ela não se acomodou como uma escrava. E para quem não sabe, naquela época eles colocavam alguns cartazes assim espalhados na cidade, dizendo assim, procura-se a Mulher Moisés. Uma mulher pequena, de 1,52 m, e todo mundo queria conhecer quem é essa mulher. Quem é essa mulher que fez grande diferença? Sabe, queridos, há um momento certo para que nasçam os libertadores dessa geração. Essa mulher foi uma mulher que, uma mulher do nosso tempo, mas essa mulher foi conhecida como uma mulher que libertava as pessoas. Ela libertou mais de 300 escravos, e ela não perdeu sequer um na caminhada. Mas essa mulher, quando era criança, a mãe dela trabalhava nas casas grandes ali dos senhores feudais. Ela tinha 5, 6 anos, e um dia, um dos senhores foi capturar um escravo. Ela entrou na frente, uma criança, ela levou, nos relatos não conta, ela levou, não sei se foi uma pedrada ou uma paulada na cabeça. Essa mulher ficou desmaiada por meses, ela entrou em coma. Então sempre que acontecia alguma coisa, essa mulher desmaiava. E é tão interessante, quando ela estava fugindo ali da escravidão, ela tinha alguns desmaios. E quando ela tinha alguns desmaios, ela tinha algumas visões. Ela via uma ponte, ela via algumas árvores,
e ela entendia que aquilo era um sinal de Deus, que Deus guiava ela por onde ela tinha que estar. E essa mulher, ela fez toda a diferença na história dela, porque essa mulher, ela não se continha em ficar, e o lema dela era: liberdade ou morte, liberdade ou morte. E essa mulher, ela fugia, essa mulher, ela fez toda a diferença, ela resgatou toda a família dela, e ela fugindo, em mais ou menos 160 quilômetros, ela ouvia a voz de Deus que falava assim: corre para o lado direito. E às vezes, quando ela estava ali escrava, ela estava cantando alguns hinos, porque essa mulher, ela era da igreja metodista, ela foi evangelizada, e um dia ela trabalhando, cantando, os senhores feudais diziam assim para ela: será que Deus vai ouvir a oração de uma escrava como você? Será que Deus vai ouvir as suas orações? Continue trabalhando, porque você nasceu escrava, você vai morrer escrava. Mas aquela mulher não ouvia as vozes contrárias. Aquela mulher, ela dizia: eu aprendi a ouvir a voz do Senhor. E um dia alguém chegou para ela e falou assim: como que você tem essa convicção do coração? Ela falou assim: porque quando Deus fala comigo, eu não reluto nem para a direita nem para a esquerda, eu sigo para aquilo que Deus está me orientando, eu tenho certeza daquilo que Deus tem para a minha vida. E quando eu olho a história dessa mulher, querido, depois você pesquisa, essa mulher que marcou a sua geração, porque os libertadores, eles nascem nos lugares mais improváveis da nossa vida. Deus quer te usar, sabe aonde? Na sua casa. Deus quer te usar na sua família, Deus quer te usar aqui nessa cidade, Deus quer te usar no seu trabalho. Então Deus, ele começa a nos levantar nesses dias, e nós vamos ver como nasce um libertador nesses dias. E nós vamos ver porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E a primeira coisa que eu quero contar para vocês da história de Paulo, eu quero que vocês abram comigo em Atos capítulo 27, coloca o primeiro slide para mim, fazendo um favor. Tiago, coloca o primeiro, fazendo um favor. O segredo de viver contente, agora o próximo. O segredo da inteligência emocional, nós já falamos: tudo posso naquele que me fortalece. E vivemos por aquilo que sentimos e não pelo aquilo que faz sentido. Então as pessoas hoje estão vivendo: eu estou sentindo, então eu faço. Querido, nós não temos que viver por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que dá sentido à nossa vida, aquilo que vai dar um norte. Tem gente que está falando assim: pastor, eu não estou sentindo nada. Mas não é aquilo que você sente, mas é aquilo que tem um sentido na sua vida, aquilo que vai dar uma direção na sua vida. Eu fico olhando ali, quando havia ali em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, 2 discípulos, depois que Jesus morre e ressuscita, a Bíblia conta a história de 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, conversando, frustrados. Jesus chega perto deles, eles não reconhecem que Jesus estava naquele lugar, e Jesus fala assim para eles: mas sobre o que vocês estão conversando? Aí você não sabe? Você não conhece Jesus, o profeta poderoso? Jesus, ele nunca disse que era profeta. O grande erro daqueles 2 discípulos era não conhecer quem era Jesus. Quem Jesus é para você e quem Jesus é para mim. E de repente, lá no versículo, acho que 26, versículo 38, ele fala assim: mas nós esperávamos que ele, uma expectativa. Queridos, alguém já teve algumas expectativas frustradas aqui ou não? Vamos lá, pessoal, hoje é uma terapia de grupo, vamos lá. Você esperava algo e não aconteceu, você fala assim: não, eu vou lá na casa do fulano, e o fulano vai me ajudar, e de repente, aquela pessoa não te ajudou. As maldição o quê? Da expectativa. O grande problema, queridos, que às vezes nós temos as expectativas frustradas. Nós temos algo, nós deixamos que a amargura, o ressentimento, a dor comece a tomar conta do nosso coração, e aqueles 2 discípulos, eles estavam o quê? Amargurados. A maldição o quê? Da expectativa. Sempre quando nós esperamos algo e não acontece, é lá no versículo 21, do livro de Lucas, capítulo 24, eles falam: mas nós esperávamos que ele fizesse isso, e de repente não acontece, e nós ficamos frustrados. Quantos aqui esperavam que algo ia acontecer nas eleições? Deixa eu ver, queridos.
Vamos lá pessoal, vamos lá, pode levantar a mão. Você que não levantou a mão, você não esperava nada, você está aqui, vamos lá. Deixa eu só perguntar um negócio, quantos esperavam que algo ia acontecer durante o ano de 2023, querido? Eu também esperava, queridos, né, 2022, né, eu também esperava, né, eu esperava, queridos, sabe por quê? Porque Deus, Ele é original, amém? Quantos creem que Deus é original? Quantos creem que nosso Deus é original? A gente sabe que Deus fez o homem adormecer, foi lá, tirou uma costela de Adão e fez quem? Eva, não é assim, queridos? Mas nesse ano de 2023, Deus foi lá, tirou um dedo e fez o Alexandre de Moraes. Mas aí, pessoal, o que acontece? O nosso... Tem gente que não está entendendo, mas tá bom, vamos lá, vamos continuar. Se você não entendeu, depois você pede para alguém traduzir para você. Deus é original, amém, queridos? Deus tirou a costela de Adão e fez quem? Satanás, ele copia Deus, né? Ele fez o quê? Tirou o dedo e fez quem? Alexandre de Moraes. Aí, pessoal, se eu continuar assim, eu vou ser preso, né? O irmão está ali, ó, você vai ser preso, né? Se eu for preso, a hora que eu sair, eu vou continuar pregando, porque teve gente que foi preso e tá. Aí, pessoal, o que acontece? Não é noite. E deixa eu só falar algo para vocês. O nosso Deus, então, às vezes nossas expectativas são frustradas, mas o Senhor continua no trono, amém, queridos? Deus continua no trono. Então a primeira coisa que eu coloquei, nós precisamos viver por aquilo, não por aquilo que nós sentimos, por aquilo que dá um sentido na nossa vida. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito, qual que é o sentido da sua vida e qual é o sentido da minha vida? Deus é um Deus de propósito, mas Deus também é um Deus de destino. Eu é que sei os pensamentos, propósito, para vos dar o fim, um destino. Deus é Deus de propósito, mas Deus também é um Deus de destino. Mas quando nós agimos pelas nossas emoções, querido, a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Sabe quantas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração? Eu acho que um mês, 2 meses atrás, eu contei a história aqui da Branca de Neve. Quantos lembram a história da Branca de Neve? Lembra da história da Branca de Neve? O problema da história da Branca de Neve não é a Branca de Neve, o problema é a madrasta com o espelho. Lembra da madrasta, quando ela chega diante do espelho, e ela fala assim: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? O que é que o espelho diz? Não, minha rainha, em todo o reino não existe ninguém mais bela do que você. Ficou tudo legal, ficou bom para a Branca de Neve, ficou bom para o espelho, ficou bom para o reino, ficou bom para o caçador, não aconteceu nada. Um dia ela chega e fala assim: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? O espelho diz assim: não, minha rainha, em todo o reino não existe ninguém mais bela do que você. Ficou tudo legal, a Branca de Neve ficou em paz, o caçador ficou em paz, o espelho ficou em paz, o reino ficou em paz. Mas um dia ela chega diante do espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? E você: minha rainha, existe no reino alguém que é mais bela do que você, a Branca de Neve. Deu ruim, porque o problema dela era com o espelho, não era com a Branca de Neve. E às vezes o nosso problema não é com o nosso irmão, não é com o outro pregador, não é com o outro, o nosso problema é com o espelho. E aí sabe o que deu ruim? Ela contratou um caçador, mandou matar a Branca de Neve, falou assim: eu vou contar para fulano que você fez isso. Contratou um caçador, mandou matar a Branca de Neve, perseguiu o reino, quebrou o espelho e se tornou uma bruxa, porque ela ouviu o que ela não queria. O que eu me torno quando alguém olha para mim e fala assim: ó, isso que você está fazendo não é legal, isso que você está fazendo não está certo? O que eu me torno? Como estão as minhas emoções?
Porque o meu problema não é com a Branca de Neve, o meu problema é com o espelho. E às vezes o nosso problema é com o espelho, queridos. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Vamos lá, o próximo, coloca aí para mim, vamos lá, coloca o próximo aí. Eu quero mostrar para vocês 3 razões da crise de Paulo. Ele vai mostrar algumas crises aqui que ele enfrenta. Vamos lá, a primeira crise que ele enfrenta, lá em Atos 27:11, ouvir orientações dos especialistas. Quando você enfrenta uma luta, quem você tem dado ouvido nesses dias? Aonde estão os seus ouvidos? Vamos lá, Atos 27:11, vai me ajudando aí, Tiago. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Então aqui, queridos, Paulo chega e fala assim: olha, nós vamos, olha, Deus falou comigo que nós vamos chegar do outro lado. Mas aquele povo não ouvia Paulo, aquele povo ouvia ali, queria dar ouvido para quem? Para o centurião, para o piloto do navio. E quando você está passando por problema, o que você tem escutado nesses dias? Você entra no quarto, fecha a porta, e Deus em secreto te ouve? Hoje nós vivemos a geração, né, queridos? Tudo que acontece, eu preciso ir para a internet, eu preciso ir lá e colocar, estou triste. Já viu assim? Eu não sei quem faz, estou triste, estou magoado, ai, a internet é minha, problema meu, eu faço o que eu quiser, é da minha conta. Já viu gente assim? Você vai vendo que a pessoa assim, doente na alma, você olha e fala assim: gente, como que pode? Se você não entra para o seu quarto, fecha a porta, eu creio que Deus fala assim: então que essas pessoas te ouvem. Como que é? Será que você vai para o secreto, para o lugar mais íntimo ali com Deus, e fala: Deus, esse aqui, eu tenho enfrentado essa luta, essa dificuldade. Quando eu enfrento luta, quem que você tem procurado nesses dias? Será que eu vou para o lugar secreto, para o lugar da intimidade? Aqui esse povo aqui, estava procurando quem? O piloto, mas não dava ouvido para Paulo. Vamos lá, outra coisa, que eu vejo aqui, que Paulo nos ensina. Ouvir a orientação da maioria. Queridos, às vezes a gente fala assim: a voz do povo é a voz de Deus, cuidado. Não, mas a maioria, deixa eu só te falar algo, quando você enfrentar uma luta, pergunte para Deus de que lado Ele está, porque nem sempre a maioria, queridos, não quer dizer que Deus está aprovando aquilo ali. Aqui diz assim, ó, versículo 27, capítulo 27, verso 12, mas o centurião dava mais crédito ao piloto, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali, para ver se podia chegar do outro lado e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava e falava assim, que a maioria, cuidado queridos, às vezes a gente olha, aparentemente está tudo normal, mas nós precisamos ficar atento àquilo que Deus está falando comigo e com você. Vamos lá, outra coisa que eu coloquei, vamos lá, coloca aí o próximo, coloca o próximo slide. Terceira coisa, não ouvir a orientação o quê? Da circunstância, querido. Às vezes você fica olhando a circunstância, e olha só, essa circunstância aqui, aparentemente estava tudo normal, quer ver? Versículo 13, soprando brandamente os ventos do sul. O que eram os ventos do sul? Vento do sul era vento tranquilo, estava tudo calmo. Olha só pastor, está tudo calmo, está tudo tranquilo, vai dar certo. Queridos, às vezes, você olha, aparentemente está tudo normal, mas de repente tem algo acontecendo. Eu olho Davi, sabe onde Davi perdeu a batalha? Dentro da sua própria casa. Davi, ele não vigiou dentro do seu próprio lar, os seus filhos eram influenciados dentro da sua própria casa. Davi perdeu as maiores batalhas dele dentro da sua casa, não foi para o gigante. E às vezes a gente olha que os ventos sul, é aqueles ventos que estão tranquilos, a gente olha e acha que está tudo tranquilo, queridos, está tudo bem, e não está tudo bem. De repente estão ventos contrários na nossa vida, e aqui fala que os ventos, né, desejavam levantar âncora, e foram costeando mais de perto. Tem momentos que nós precisamos lançar as nossas âncoras. O que é âncora, querido? A âncora da fé, a âncora da esperança, aquilo que vai nos deixar firme na presença do Senhor. É tempo de nós lançarmos as nossas âncoras, amém? Aquilo que vai nos deixar firme na presença do Senhor. Coloca o próximo para mim, fazendo favor, Tiago. Vamos lá.
Quais são os efeitos da crise? Agora nós vamos ver, quando a crise chega, quais são os efeitos? Quando o mar está agitado, os temporais estão contra a nossa vida, quais são os efeitos? E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir aos ventos, cessamos a manobra. Ele fala assim: abrimos mão. Você já viu o que é abrir mão? A pessoa entra em desespero. Já viu aquela pessoa que fala assim: não, abri mão, eu não consigo mais. Deixa eu só perguntar aqui para a igreja: você já viveu alguma circunstância que você fala assim: eu não aguento mais? Ou foi só eu? Vamos lá, pessoal. Você já parou com uma circunstância ali, que você lutando, você remando, e um dia você acorda e fala assim: eu não estou aguentando? Você já falou isso, pastor Alberto? Já, pastor Horácio? Ou é só eu? Vamos lá, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Eu já acordei e falei assim: Deus, eu não quero levantar dessa cama, que hoje a batalha está pesada. Alguém já passou por isso ou não? Você acordou de madrugada, de dia, e falou assim: Deus, a luta está pesada. E era mais ou menos isso, perdeu o controle. Vamos lá, coloca o próximo slide para mim. Perdemos o controle da situação aqui, eles abriram mão. O próximo agora, sofre prejuízo, verso 20 e 22, olha só o prejuízo agora, olha só, quando sofremos prejuízo, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrela. O que é sol e estrela? Olha aqui para mim, o que é sol e estrela, quando a Bíblia fala? Porque naquela época não tinha bússola, eles eram guiados por quê? Pelo sol e pela lua, e se não tinha sol nem lua, eles não tinham direção. Uma pessoa que está perdida, uma pessoa que está sem direção, uma pessoa que não sabe para onde ir. Se uma pessoa não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Eu acho que é no filme Alice no País das Maravilhas que fala isso. Em determinado momento, eu não sei quem chega ali e fala assim: para onde você vai? Eu falo assim: eu não sei. Ele falou assim: então se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ele estava em alto mar, não tinha direção, não sabia para onde ir, não sabia para voltar. Queridos, talvez uma das coisas mais terríveis da nossa vida é você ficar perdido, você não tem uma direção. Eu não sei você, se você já ficou perdido aqui, você que é motorista, ficou perdido na estrada. Deixa eu ver, alguém já ficou perdido na estrada? E de repente você teve que voltar mais de 100 quilômetros, 200 quilômetros. É bom, não é, queridos? É bom, não é, ficar perdido? Ou quando você, tem coisa pior do que quando você vai numa fazenda, na estrada de chão, porque você passa e depois no outro dia já mudou. É assim ou não é? E você passa e fala assim: mas eu não sei se eu já passei aqui. Você olha e fala assim: não, depois de 3 pés de gabiroba. Eu lembro um dia que nós estávamos indo para Ribeirão Preto, e estava indo para um congresso, eu e Dudu e um pessoal, e nós nos perdemos ali e tal, e eu parei para perguntar uma orientação para o rapaz, para um senhor. Falei assim: o senhor sabe onde fica o bairro e tal? E o rapaz fez: lembra disso, Dudu? Ele falou: você pega essa avenida aqui e mete o bambu. Não foi? Mete o bambu. Falei: vamos lá, Dudu, vamos meter o bambu nisso aqui. Estava perdido, queridos. Eu lembro um dia que nós fomos pregar numa cidade, eu acho que era do Prata. Em vez de ir para o Prata, nós estávamos indo para Ituiutaba, querido. Eu falei do Carlinhos: eu acho que não é aqui não. Queridos, nós chegamos lá, não tinha como. Eu fui pregar lá em São Paulo, e falaram para mim e tal: em São Paulo, se você perder, queridos, eu lembro que eu tinha que andar 18 quilômetros, eu saí 5 horas da tarde, era 8 horas da noite, eu ainda não tinha chegado. Eles falaram assim: aonde você está? Eu falei assim: boa pergunta. Ele falou assim: nós estamos aqui esperando. Eu falei assim: boa pergunta, não sei. Eu falei assim: eu estou olhando aqui, eu não sei onde que eu estou, né? Qual é que eu cantei para você? Aonde nós estamos? Queridos, não sei. Eles me ligaram e falaram assim: onde você está? Eu falei: não sei. Se você descobrir, você me avisa. Porque uma pessoa que não tem o quê? Direção. Uma pessoa perdida. Sabe, uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas quando você sabe o alvo. Então aqui, ó, aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, já havia 14 dias. Imagina você ficar perdido em alto mar, queridos. Eu lembro que quando eu fui para a China, queridos,
E para quem não sabe, eu já fui contrabandista de Bíblia. E eu lembro que chegaram para mim, não entendi nada, eles falaram assim: você não vai viajar. E deixou todo mundo embora e me deixou sozinho no aeroporto, queridos, na China. E lá ninguém fala inglês, porque é proibido no país falar inglês. Eu também não adiantava também falar inglês. Queria dizer uma coisa que eu aprendi: na hora da raiva, você fala em português que eles entendem. Eles falaram assim: eu entendi, eles falaram assim: nós vamos te levar para o hotel. Eu falei assim: daqui eu não saio. Sentei naquela cadeira de frente ao portão, que eu ia embarcar 3 dias, fiquei sentado lá 3 dias olhando para o portão, falei: vai que o avião sai, eu não... Fiquei 3 dias sentado. Quando eu cheguei na Polônia, não deixaram o tradutor, o polonês ali virou para mim e falou assim, perguntou se eu falava inglês, eu falei assim: no speak English. Hablas espanhol? Eu falei: também não. Mas eu entendi que ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: é da sua conta? Porque na hora de brigar, que você pode brigar em português que o povo entende. Eu falei assim: eu vou entrar nisso aí, eu quero ver quem vai me pedir. Ele falou: pode entrar. Entrei, o pastor Paulo Rubem falou: o que você falou para ele? Eu falei assim: ninguém me tira daqui, eu vou entrar nesse negócio. Ele falou assim, ele entendeu, eu falei assim: eu entrei. E ele falou assim para mim assim: labras espanhol? Eu falei: não. Eu falei assim: labras português? Ele falou: não. Eu falei: então não é? Eu só entendi uma coisa, que na hora de brigar, você briga em português que eles entendem. Na hora que vai, de algum jeito eles vão entender. Eu lembro que eu estava lá na França, e eu tinha que sair para me comer e tal, e eu fiquei perdido lá, fui parar num shopping, não sabia voltar para casa, não falava francês, não falava inglês, estava com fome. Eu falei assim: vou no McDonald's que eu vou comer aqui mesmo, depois eu vejo o que eu faço. Cheguei lá custando, e uma coisa que eu aprendi é que McDonald's é McDonald's em qualquer lugar, não é, querido? Cheguei lá, eu falei assim: Big Mac. Aí a menina falou lá, tal, em francês, eu falei assim: Coke zero. Ela falou: small, não sei o que, vai, small, pode. Fui, passei o cartão, custei. A hora que terminou, eu olhei para ela e falei assim: thank you. Ela olhou para mim e falou assim: de nada. Ela era brasileira. Era brasileira, querida. Eu falei assim: mas como assim? Você deixou eu gastar meu inglês que eu não tenho. Eu falei assim: já que você fala português, pelo amor de Deus, onde que eu acho esse endereço aqui? Ela falou: vou te colocar no táxi. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. A pior coisa é você estar perdido, sem uma direção. Quando você olha para um lado e olha para o outro, Deus tem uma direção para você, amém? Outra coisa, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo. Perder a esperança. Esse povo já tinha perdido a esperança. Sabe, querido, nós não podemos perder a esperança. Alguma coisa vai acontecer, amém? Eu creio que em 2023 alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, querido. Eu não sei. Deus, ele é poderoso. Deus estabelece rei e ele tira rei. Alguma coisa vai acontecer. Você pode olhar aí, se você está com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, olha e fala assim: alguma coisa vai acontecer. Vamos lá, me ajuda a pregar. Fala: alguma coisa vai acontecer. Aqui diz então, lá no verso 18, olha só, esse povo havia perdido a esperança. Olha só, então ele diz assim: açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. Algumas traduções dizem assim: esse povo perderam a esperança. Queridos, nós não podemos perder a esperança. Alguma coisa vai acontecer. Quando você voltar para casa, alguma coisa vai acontecer na sua vida, amém? Alguma coisa vai acontecer. Vamos lá, coloca o próximo slide para mim. Eu não sei quantos mais tem, vamos lá. Qual o segredo na crise? Qual que é o segredo? Eu quero te mostrar 3 verdades, no meio da crise, no meio das lutas. Quais são os 3 segredos aqui da vida de Paulo? Quando Paulo fala assim: eu aprendi a viver contente. Quais são os 3 segredos da vida de Paulo? Vamos lá, versículo 23 diz assim: porque esta noite, um anjo de Deus, em quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo. A primeira coisa, primeiro segredo, a presença do Senhor. O Deus que está comigo, o Deus que eu sirvo.
aquela mesma convicção de Elias, que ele diz assim, segundo a minha palavra, porque ele cria que Deus estava com ele. Você crê que o Senhor está com você, querido? Eu creio, querido. Não é mais tempo de nós brincarmos de ser igreja, é tempo de nós sermos igreja, querido. Não é mais tempo, não é mais tempo de falar de poder, é tempo de nós vivermos o poder de Deus. Não é mais tempo de nós contarmos história, é tempo de nós vivermos as histórias. Não é mais tempo de você falar, olha, Deus fez na vida. Não, Deus fez na minha vida. Sabe, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus é poderoso. Então, o primeiro segredo, coloca aí o primeiro slide para mim. O outro slide, ele diz assim, a presença de Deus. Eu sei que Deus está comigo. O outro, coloca o próximo. Deus está comigo. Segundo, o propósito de Deus. Deus tem um propósito em toda e qualquer circunstância. Queridos, eu ainda não aprendi isso. A Bíblia diz assim para mim e para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou ser sincero que até hoje eu ainda não compreendi ainda. Talvez você olhe uma circunstância e fale assim, como que isso pode fazer diferença na minha vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Antes não é Deus que justifica. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a peste, nem a perseguição, nem a fome, nem a escassez, porque sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quantos mais do que vencedores estão aqui nesse lugar? Pode dar uma salva de palma e um brado de júbilo ao nosso Deus. Coloca o próximo para mim, o próximo slide. A promessa de Deus, há uma promessa do Senhor, amém? Você já descobriu qual é a promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Deus é um Deus de promessa, mas Deus é um Deus que cumpre a promessa. No verso 24, no verso 25, ele diz assim para mim e para você. Dizendo Paulo, não temas, é preciso que comparecemos perante César, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam comigo. Deus tem uma promessa, amém? Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para você. E para nós terminarmos nessa noite, para refletir e praticar amanhã, olha só, para refletir e para praticar, coloca aí para mim, Tiago, para refletir e praticar durante a semana. Você pode estar atravessando tempos difíceis, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Deixa eu só perguntar aqui, quantos precisa de que algo aconteça durante essa semana? Levante as tuas mãos e feche os seus olhos. Visualize aquilo que você precisa durante a semana agora. Pelos olhos da fé, fala, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer algo maior do que eu estou pedindo. Eu sei que o Senhor pode fazer algo maior na minha vida, na minha casa. Outra coisa, para refletir e praticar, olha aqui para mim, coloca o próximo, Tiago. Mantenha o foco em Deus e não na circunstância. Esse é o segredo da inteligência emocional. O apóstolo Paulo fala assim, eu sigo para o alvo, para a carreira que me foi proposta. Ele fala, olha, guardei a fé, completei a carreira. Isso é o que? Foco. Mantenha o foco. Sabe, queridos, Pedro, quando ele estava no barco, Jesus dá uma palavra para ele, o problema é que ele perdeu o foco. Você quer ter uma inteligência emocional? Mantenha o foco, não se distraia. Tem muitas coisas tentando nos distrair nesses dias, mas mantenha o foco. Eu sei o que Deus tem para mim, mantenha o foco. E para terminar, a palavra de Deus diz assim, tenha confiança e esperança, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus é poderoso. E o grande segredo de Paulo, para ter uma saúde emocional, uma inteligência emocional, tudo posso, naquele que me fortalece. Levanta tuas mãos aos céus assim comigo, feche seus olhos.
Talvez você está vivendo uma circunstância adversa. Você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você chegou aqui nessa noite enfrentando um problema de saúde. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você está enfrentando um problema na área financeira. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você está enfrentando um problema familiar. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você entrou nesse lugar angustiado. Você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você tenha enfrentado depressão, síndrome do pânico. Você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você está com crise de ansiedade. O que você vai dizer? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que te levanta, aquele que te levanta pelas mãos, aquele que é vitorioso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Você vai resplandecer quando você tiver uma saúde emocional, uma inteligência emocional. Lutamos, Senhor. Você pode dizer assim comigo nessa noite: lutamos com armas de fé, glória a Deus, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. glória a Deus, glória a Deus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, Você pode dizer nessa noite: e nada irá me impedir. isso, levante a Eu tua te voz profética. adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável. Você tem liberdade de levantar tuas mãos aos céus comigo? Aquele que é imutável para fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por isso agora levante a tua voz, levante a tua voz. Trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso
reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Queridos, eu quero fazer uma dinâmica de fé com você. Você pode fechar os seus olhos e levantar suas mãos aos céus assim comigo nessa noite. Talvez você entrou nesse lugar buscando uma resposta do Senhor. Nós precisamos ter uma inteligência emocional. Sabe, nós precisamos ter uma inteligência nas nossas emoções. Sabe, nessa noite, Deus quer colocar algumas coisas em ordem na nossa vida. Por isso, levante as tuas mãos aos céus. Aquela circunstância adversa que você tem passado, você que está em casa, você que está aqui no salão, isso, levante as tuas mãos, visualize pelos olhos da fé comigo, visualize pelos olhos da fé, isso, visualize pelos olhos da fé, isso, visualize. Eu quero que você cante esse refrão comigo, visualizando a sua bênção. Diga-se comigo: vitorioso, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Sabemos, Senhor, que pode passar o tempo, as estações, mas a palavra do Senhor é imutável. Sabemos que durante essa semana o Senhor tem algo preparado para cada um de nós. Que o Senhor nos leve em segurança, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua graça. Que essa semana seja uma semana de conquista. Que essa semana seja uma semana de conquista, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que essa semana o Espírito Santo te surpreenda, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Vitorioso és, vitorioso és, vitorioso és. Você pode aplaudir mais forte e dar um brado de júbilo ao nosso Deus. Aleluia. Senhor te abençoe, queridos.